Se eu disser para você que existe uma relação muito próxima entre armazenamento de alimentos em garrafa PET e um soprador térmico, vocês conseguem engolir essa história? Bom, é bom que vocês engulam, porque a partir de agora vai vir um alerta muito importante para vocês. Olha só, de cara eu já quero convidar você a fazer parte aqui do Guia do Sobrevivente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui nós falamos de vários temas relacionados à sobrevivência urbana, a armazenamento de alimentos. E uma dessas máximas de armazenamento de alimentos é colocar os alimentos em garrafas PET. A garrafa PET vai ajudar o seu alimento a se preservar por muitos anos. No caso do arroz e de alguns grãos, você pode passar até de 30 anos de armazenamento, ou seja, é uma técnica muito interessante e você aprende ela aqui no canal. Então já se inscreve aí e não deixa de sair desse vídeo sem deixar o seu like para dar aquela fortalecida. Para você poder fazer isso aqui, ó, para você deixar o arroz muito bem armazenado, você tem algumas regrinhas básicas. Uma delas é colocar um preservante aqui dentro, geralmente louro, antigamente se usava alho. Depois disso, você vai bater isso muito bem. Bater, 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 bater. Para quê? Para que esse grão, para que o alimento aqui dentro se compacte e comece a deixar o oxigênio para fora, ok? Nesse momento, você vai ter que queimar um algodão aqui dentro, é uma prática muito comum, já bastante antiga. Ele vai terminar o ar que tem dentro da garrafa e você lacra, o negócio fica prontinho para ser guardado numa prateleira, num armário e tudo mais. Esse é o padrão, um padrão que você vê nos vídeos aqui no canal. Inclusive vou deixar uma playlist para vocês aqui, para quem quer aprender direitinho como fazer isso, vem aqui em cima, ok? Então esse é o padrão, esse é um padrão que eu e muitos outros sobrevivencialistas já vimos acontecer. Mas tem gente que acha que dá para deixar isso ainda mais fácil do que é. E eu vou mostrar para vocês o que é que essas pessoas estão pensando. Este é um soprador térmico, mais precisamente este é o meu soprador térmico. Se você está achando que isso daqui é um secador de cabelo, sim, você meio que acertou. Só que ele tem uma grande diferença de um secador de cabelo. Ele faz temperaturas muito mais altas. E se você ignora completamente a existência de um soprador térmico, eu vou esclarecer algumas coisas para você. Das ferramentas que eu acho que você tinha que ter na sua casa, essa é uma delas. Pode não parecer, mas tem gente que ganha a vida usando um soprador térmico exatamente como esse daqui, e esse é um dos mais simples que existe. Para facilitar ainda mais para você, eu vou deixar um link aqui embaixo com um cupom, onde você pode entrar lá na loja do mecânico e pegar isso daqui mais barato ainda. E barato é um negócio interessante, porque é muito barato. Mesmo o mais caro dos sopradores térmicos ainda vai ser baratinho e completamente acessível, entre 100 e 200 reais, e se você quiser gastar um pouco mais até vai, ok? O que a pessoa faz com isso daqui? Principalmente vai trabalhar aqui no Brasil com PVC. Tudo o que você precisa fazer com PVC, você faz com isso daqui. E não é pouca coisa. Você constrói desde móveis até fabrica algumas armas. Não estou falando de arma de fogo, não. Eu estou falando de armas que você pode simplesmente chegar na sua casa e fabricar, como por exemplo um arco e flecha, um crossbow. Quando você consegue moldar facilmente o PVC, você consegue dar a forma que você quiser. Também é ótimo para fazer bainha de facas, para fazer móveis improvisados. Existem canais no YouTube inteiros dedicados à fabricação desde artesanato qualquer a todo tipo de mobília, por exemplo, só usando PVC. Então tem gente mesmo que usa isso daqui como um plano B para fazer vários tipos de artesanato, e se você souber de mais coisas que podem ser feitas com o soprador térmico, coloca aqui nos comentários. A verdade é, essa é uma baita ferramenta com uma porrada de utilidades e por ser baratinho, todo mundo tem acesso, né? Pois bem, agora que você já conhece o soprador térmico, eu coloquei umas imagens para vocês aí verem tudo que pode ser feito com essa ferramenta aqui, tá? É literalmente um
uma peça simples, botão de liga e desliga aqui. Talvez o secador de cabelo da sua esposa tenha mais recurso que isso aqui. Esse aqui tem duas temperaturas, o quente e o super quente. O super quente chega a meter fogo nas coisas. Então, é basicamente essa regulagem que você tem. Em alguns sopradores, você vai ter um botão aqui, ó, que você pode aumentar e diminuir a potência dele, ok? Mas os mais simples são isso aqui e eles dão conta de praticamente tudo que você quiser fazer aí na sua casa em qualquer projeto. Novamente, se você gostou e se interessou, entra ali na loja do mecânico que você vai ver que é realmente muito acessível. E por ser muito acessível, as pessoas começam a inventar coisas para fazer usando isso aqui. Eu acho que técnicas de sobrevivência tinham que ser ensinadas na escola, tanto técnicas de sobrevivência urbana quanto técnicas de sobrevivência na selva. Uma técnica de sobrevivência muito clássica para ser usada em qualquer ambiente é você ferver água dentro de uma garrafa PET. Só na garrafa PET? Não. Se você pegar um saco plástico qualquer recipiente plástico que derreta e colocar ele no fogo com água, você vai conseguir aquecer essa água para você purificar essa água. Mas essa técnica é uma técnica, novamente, de sobrevivência. Não é uma técnica que você vai usar no seu dia a dia. Você não vai ficar pendurando saquinhos de água em cima do fogo, correndo o risco dele estourar e de qualquer coisa acontecer ali. A técnica funciona? Sim, mas novamente, é uma técnica de sobrevivência que você vai usar num aperto desesperador. Não é para você usar no dia a dia, mas a galera descobriu essa técnica e adaptou. O que é legal fazer agora? O legal é você abrir a garrafa PET, colocar um pouco de água dentro dela, jogar 2, 3 punhados de arroz aqui dentro, colocar tempero, fechar, e aí o que o cara faz? Ele vai lá e coloca isso na churrasqueira. Ah, de boa. Dá certo? Dá. Só que a galera tá fazendo isso para ganhar uns pontinhos com os amigos, para ganhar, sei lá, like no TikTok. Até aí, beleza, ele vai fazer 1, 2 vezes isso daí lá, o cara não vai morrer por causa disso, correto? O que acontece quando você emprega essa técnica aqui? A garrafa PET, ela é feita exclusivamente para recipiente de alimentos. Ela foi feita para que você coloque um alimento dentro dela. No caso, uma de água, outra de refrigerante. Sempre é assim. E essas garrafas são numeradas. Algumas delas são produto inicial novo, ou seja, ele pega o plástico novo e faz, e algumas delas são recicladas, ok? Você consegue ver isso pelas numerações que saem na garrafa. Todas são próprias para o alimento? Ok, então, no caso de você querer fazer uma preparação desse tipo aqui, armazenar grãos para o futuro, para a sua família, tanto faz a garrafa. Não vai soltar bisfenol, não vai soltar absolutamente nada no alimento, você pode manter isso daqui por anos e anos lá guardado, correto? Acontece que, quando você esquenta a garrafa, o componente da garrafa, o plástico da garrafa vai soltar vapores, e esses vapores são extremamente nocivos do nível cancerígeno. Ela não foi feita para ser aquecida. Então vamos voltar para a técnica de sobrevivência agora. Você faz essa técnica, ela funciona? Sim, mas ela é uma técnica de desespero, onde você está numa situação de ou você desidrata até a morte, ou você bebe uma água muito contaminada. Então foi para isso que essa técnica foi inventada. Não foi para ficar fazendo preparações de longo prazo. Entendeu como funciona? Só que eles já deram um jeito de dizer para todo mundo que dá para facilitar o processo de fazer uma preparação como essa daqui, usando o soprador térmico. Meus amigos e minhas amigas, eu vou dar para você uma receita de milhões. Milhões de likes e cliques no YouTube e outras plataformas que fazem videozinhos rápidos, tipo TikTok. Você pega uma ferramenta extremamente acessível que quando a pessoa, mesmo aquela que não conhece, bate o olho e fala, eu usaria isso para alguma coisa. E aí você pega uma técnica que já é conhecida de um bom nicho do público, como armazenamento de alimentos. E então você une as duas coisas vendendo uma facilidade. A saúde das pessoas, a verdadeira função da técnica, não importa. O que importa é o like que ela vai gerar. E isso aqui, somado com
Isso aqui, a facilidade de você não precisar ficar batendo isso e aquilo, gerou uma pseudotécnica que é absolutamente nociva para a sua saúde. Porque quem não conhece o soprador térmico vai achar que é um secador de cabelo, que a temperatura é baixa. Mas não é. Isso daqui é capaz de literalmente meter fogo nessa embalagem de plástico. E quando ela aquece, ela começa a soltar gases. Gases que você vai prender junto do seu alimento. Então aquele cara que chegou lá e falou para você que você não precisa ficar batendo, é só você passar o soprador térmico, ele está enchendo os vãos da sua embalagem de comida com um gás venenoso, que sai do derretimento do PET. Você entendeu? Vamos ver como isso funciona na prática. E aqui está uma garrafa PET padrão com preparações dentro dela, ok? Se você olhar aqui, ó, tá absolutamente sólida, ela não tem nem um pouquinho de ar dentro dela, ok? E esse daqui é o soprador da Haase que eu mostrei para vocês. Vamos passar ele nela na potência mais baixa, ok? Vamos ver o que acontece. Ah, essa técnica que eu estou usando é que eles ensinam lá no TikTok, tá? Ó, eu vou interromper um pouquinho isso daqui, porque não tá dando para segurar, eu vou pegar uma luva. Ó, ainda tá mole a embalagem, tá? Vamos continuar aqui. Nível 2. Olha só, alguém vai dizer, ah, é mentira, não emite gás, mas a embalagem está totalmente mole e aqui, ó, ela já está começando a enrugar demais. Vocês sabem que eu tenho mão de cozinheiro, né? Mesmo com a minha mão de cozinheiro, eu não consigo segurar essa embalagem agora. Ela está absolutamente quente e em algumas partes, como o fundo aqui, até ainda meio mole. Eu vou ter que esperar essa PET esfriar para que vocês consigam ver exatamente o que aconteceu aqui, ó. Olha só, olha como ela deformou essa parte da garrafa, que já é meio deformada dela mesmo, mas olha como ela mudou, ó. Dá para você ver direitinho. Muita gente vai achar que essa deformação aqui é desejável, mas não é. O gás da queima dessa PET ficou preso dentro da garrafa. Ou seja, toda essa preparação aqui está absolutamente comprometida a longo prazo. Você não é só aquela respirada do PET queimado que você dá lá na churrasqueira na situação de sobrevivência. Não, você está mantendo o gás da queima da PET preso dentro da garrafa. E isso se você não abrir nenhum buraco nela na hora que você estiver passando o soprador, ok? Ou seja, é ainda mais nocivo do que você só cozinhar na churrasqueira. Olha só, eu sou extremamente aberto a novas tecnologias de preparação. Mas quando dá certo, quando não dá certo, a gente tem que chegar aqui e falar para vocês. Porque corre o risco de uma família perder suprimentos que ela está armazenando por muito tempo por achar que uma dessas técnicas de TikTok funciona. E não pense que não derrete. Olha a tampa disso aqui, como ficou. Cheia de buracos, ó. Os lacres, olha aqui. E as partes que deveriam ficar fechando a nossa garrafa derreteram todas. Olha aqui a borracha em volta, ó. Começou a soltar. Ou seja, essa parte aqui toda ainda está quente, tá? Fritou e o gás que tinha que sair, que é a nossa meta, tirar esse ar de dentro dela, ficou preso todo lá dentro, sabe lá Deus com quais componentes cancerígenas da queima da garrafa PET. Não foi feita para queimar. Não é só bisfenol que mata. Queima desse tipo de plástico também vai gerar malefícios para a sua saúde. Então, se você queria saber se a técnica era realmente funcional, se ia facilitar a sua vida, não é funcional. Você vai ter que continuar. Ai, pera.
Luva. Então, para vocês que ficam pregando aí que a técnica do TikTok é perfeita, porque faz isso aqui na garrafa sem você precisar bater, esqueça. Você vai, se você quiser realmente preservar um alimento por muitos anos, você vai ter que continuar batendo para tirar o ar. Valeu? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Deixa seus comentários aqui, ajude a compartilhar esse vídeo, porque mais preparadores e outras pessoas que querem manter alimentos armazenados precisam saber as informações corretas, que não existe técnica milagrosa, pelo menos não por enquanto. A gente ainda vai ter que continuar fazendo da forma antiga, porque isso daqui, ó, não dá certo e essa aqui já foi perdida.